Agora vamos comentar um pouco sobre a água magnetizada. Elaboramos aqui 10 perguntas sobre a água magnetizada. E se alguém já sabe respondê-las, seria ótimo. Se não soubermos, vamos ver se ao final da nossa exposição estaremos aptos para dar as respostas a essas perguntas. Então, no livro dos médiuns, no item 130, Allan Kardec comenta: pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar, que é o fluido cósmico, concebe-se que lhe seja dado não só formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isso a sua vontade o efeito de reativo. Então, o espírito, que é o ser pensante, através da vontade, ele vai atuar sobre a matéria elementar, que é o fluido cósmico, formando substância ou modificando as propriedades. Esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, que é a mudança das propriedades da água por obra da vontade. Continua no item 131. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético. Então, isso aqui é importante. Allan Kardec está dizendo que quem magnetiza a água é o espírito, é o magnetizador, assistido por outro espírito, ou seja, por um bom espírito. E ele faz uma transformação por meio do fluido magnético inserido nesta água. Então, isso é magnetização, segundo Allan Kardec. Ainda no item 131, ora, desde que ele quem? O magnetizador, pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo. Lembrando aqui que 60% a 70% do nosso corpo físico é constituído de água, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Então, o que nós estamos fazendo aqui é adquirir conhecimento para aplicarmos convenientemente os fluidos, seja na água, seja nos organismos. E ele diz: sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como se há de explicar a ação material de tão sutil agente? Qual agente? A vontade. Aí ele diz: a vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria, mas etérea que exista. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Então, é o maior atributo do espírito é a vontade. E a vontade é um atributo do espírito. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar, ou sobre o fluido cósmico,
ou a matéria primitiva, e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Tanto quanto do espírito errante, ou seja, desencarnado, aguardando reencarnação, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força da vontade. Então, o poder do magnetizador depende de quê? Da força de vontade. Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode, do mesmo modo, mudar-lhe as propriedades, dentro de certos limites. É óbvio que estamos todos inseridos nesse contexto das limitações. Até o nosso progresso ele é limitado. Então, assim se explica a faculdade de curar pelo contato, que seria o toque, e pela imposição das mãos. Faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Por que possuem? Porque já desenvolveram, porque em potencial todos nós temos condições de desenvolver essas potencialidades. Agora aqui temos lá o Alphonse Siboué, do livro Magnetismo Curador, escrito por esse autor clássico do magnetismo. Ele vai falar da água no capítulo 17, ele fala da magnetização dos corpos inertes e dos acessórios que se podem empregar para as magnetizações indiretas. O que é uma magnetização indireta? Quando magnetizamos um corpo, uma água ou um objeto qualquer, e deste objeto ou dessa água é transmitido os fluidos magnéticos para uma outra pessoa. Isso é uma magnetização indireta. E a direta é quando aplicamos a imposição de mãos, ou o toque, ou o sopro. Então aqui ele vai falar da água magnetizada. E os processos para magnetizar um copo de água, uma garrafa, ou água de um banho. Olha aí. E os efeitos da água magnetizada. Então, diz lá o Alphonse Bueno, no item 213, os corpos magnetizados auxiliam admiravelmente no tratamento os efeitos da magnetização direta. São excelentes intermediários. Continua ele, magnetizam-se corpos de qualquer natureza. Pode ser a água, pode ser um tecido, pode ser uma madeira, pode ser um metal, pode ser são igualmente bons condensadores das correntes magnéticas ou dos fluidos. Ou seja, qualquer objeto pode ser magnetizado. Aí ele continua na 216. A água é, de todos os corpos inertes, o que mais facilmente se magnetiza e que também comunica melhor a energia de que é portadora, ou os fluidos de que é portadora. Então, todos os corpos podem ser magnetizados? Sim. Mas qual que comunica melhor? Qual que absorve melhor o fluido magnético? A água. Sob o ponto de vista curador, a água magnetizada representa um papel muito importante na medicina magnética. De todas as magnetizações intermediárias, é a que produz efeitos mais surpreendentes e mais úteis à saúde. O Dr. Roulier, em 1817, escrevendo também sobre o magnetismo, ele diz: entre os acessórios dos tratamentos magnéticos,
Eu encaro a água magnetizada como um dos mais preciosos. Empreguei-a muitas vezes e com a maior vantagem. Deleuze, outro magnetizador clássico. A água magnetizada é um dos agentes mais poderosos e salutares que se pode empregar. Via produzir efeitos tão maravilhosos que eu receava iludir-me. E só pude acreditar depois de milhares de experiências. Então, Deleuze utilizava com muita frequência a água magnetizada. E ele até se maravilhava, ou seja, ele dizia: será que eu estou iludido ou será que essa água está fazendo esse efeito mesmo? E depois ele foi acreditando realmente do poder imenso da água magnetizada. Deleuze ainda diz: os magnetizadores não fazem muito uso da água magnetizada. Essa frase deveria chamar a nossa atenção. Por que não, assim, não damos tanta importância para a água? Nós magnetizamos a pessoa e na água talvez não estamos dando o valor que ela merece. E os magnetizados também, os assistidos em magnetismo. Continua ele: entretanto, ela lhes pouparia muitas fadigas. Dispensariam os seus doentes de vários remédios e acelerariam a cura se dessem a esse meio todo o valor que merece. Aqui eu chamo a atenção até dos dirigentes espíritas, de todos nós, né, que trabalhamos no espiritismo. Após as palestras, as atividades nos centros espíritas, tem um passe. A pessoa toma o passe e toma um copinho de água fluidificada. E durante a semana, e nós divulgamos e pedimos para que a pessoa leve uma garrafa de água para ser fluidificada ou magnetizada durante os trabalhos na casa espírita, para ele usar durante a semana. Eu vejo muito poucas pessoas se dando a essa terapia em casa, que poderia tomar, e não fazem, por falta de divulgação do movimento espírita sobre o poder da água magnetizada. No item 217, de novo, o Alphonse Siboué vai dizer: a água magnetizada deve ser empregada como acessório de todo o tratamento para auxiliar a ação magnética direta. Ela é uma ação indireta, receita-se como bebida nas refeições ou nos intervalos. Emprega-se também em banhos e loções para se fazer compressas em alguns problemas de saúde. No livro, o livro do Médium Curador, do José Lhome, que é um livro bem clássico também, ele diz assim: a maioria dos magnetizadores com autoridade não hesita em reconhecer a virtude terapêutica da água magnetizada. Isso é a conclusão desse médium curador. Agora, do livro que vamos estudar, nós extraímos de lá, porque o capítulo lá é um pouco longo, e aí nós já teremos aqui estudado parte agora do capítulo do livro Magnetismo Humano, do Jacomel. Está inserido lá na página 315, que ele diz assim: a água magnetizada é um complemento ideal das terapias magnéticas. Mantém ou repõe o consumo fluídico nos intervalos entre as sessões magnéticas, que geralmente é uma sessão semanal, que para alguns problemas de saúde, recomenda o próprio Jacomelo que deveria ser mais de uma semana, se possível, como, por exemplo, na depressão, que o ideal seriam 2 sessões semanais. Mas, se não for possível, entre uma sessão e outra, o uso da água. E nós colocaríamos aqui, por isso que eu coloquei em azul, que, na realidade, para as terapias magnéticas é basicamente indispensável o uso da água magnetizada.
Quem deve magnetizar a água? Segundo Jacó, o próprio magnetizador, que a gente viu anteriormente que ele é auxiliado por um bom espírito. Então, é uma magnetização mista. Magnetizador e o espírito técnico em magnetismo. Como magnetizar? Pelas mãos ou o sopro quente. Tempo para magnetizar. O Jacomelo ele recomenda que a água de uso geral, aquela que é distribuída para todos, ela seja magnetizada em até 2 minutos. E quando ela é específica para uma pessoa ou para uma doença de alguma pessoa, ela deve ser magnetizada de 2 a 10 minutos. No caso da depressão, a recomendação dele é que o magnetismo da água seja aplicado em 10 minutos. É como carregar uma bateria. Então, o magnetizador vai impor as mãos numa garrafa com água e ficar ali de 2 a 10 minutos, como que injetando bons fluidos naquela água, carregando aquela bateria móvel de bons fluidos. E assim como para carregar uma bateria de celular leva um tempo, não é instantâneo, a magnetização de uma água também não é instantânea. E tem pessoas que magnetizam e sentem a saída dos fluidos pelas mãos. E quando a água já está suficiente magnetizada, ele sente que para de fluir, para de jorrar fluidos. Aí a água já está pronta. Mas isso é treinamento para se fazer isso. Enquanto não temos a percepção, é melhor usar um tempo maior. Como usar a água magnetizada? A geral não oferece restrição de uso. Lembra aquela fala do Emmanuel lá no livro O Consolador? A água magnetizada geral pode ser usada por qualquer pessoa, que é aquela distribuída no centro, que é magnetizada numa jarra e servida para todo mundo. E a específica, aí sim, ela recebe uma magnetização bem dirigida, com fins específicos para determinado paciente ou para determinado problema do paciente. Pode ser específico para um problema, porque às vezes a pessoa tem 3, 4, 5 ou mais problemas, mas a gente vai tratá-lo parcialmente com a água magnetizada? Pode, trata aquele problema que está incomodando mais. Então eu vou magnetizar esta água aqui para a enxaqueca desse paciente aqui. Então esta água é um tratamento para enxaqueca. Se ele tiver problema na pele, essa água não vai atuar lá na pele, é para enxaqueca. Então é para um problema. Nós podemos definir isso enquanto estamos magnetizando. É o poder do pensamento. Enquanto o magnetizador atua, ele vai promover uma usinagem mais intensa. Nós vamos tratar no curso do que é usinar. Não deve ser ingerida por outra pessoa. Isso é uma pergunta que às vezes eles fazem. Eu posso levar essa água magnetizada para casa e se alguém tiver doente, ele pode tomar também? Não deve. É igual a um medicamento específico para cada pessoa. Onde magnetizar e conservar? Em qualquer recipiente. Pode estar aberto ou fechado. Então, os fluidos, eles atravessam a tampa, a garrafa, o frasco, o copo. Então, não é necessário tirar a tampa, abrir uma garrafa para o magnetismo entrar pela boca da garrafa. O magnetismo penetra qualquer matéria e vai impregnar as moléculas de água. Pode estar gelada, pode estar em temperatura ambiente ou estar quente. Tanto na magnetização, na guarda ou no consumo. As pessoas perguntam: posso pôr água magnetizada na geladeira para consumir geladinha? Pode. A recomendação é de que não seria fervida.
mas pode ser guardada e consumida fria ou temperatura ambiente. Quanto de água deveria ser consumida diariamente? Não existe uma padronização. E eu espero que os estudiosos do magnetismo procurem na literatura e aquilo que acharem interessante, vamos conversar e discutir nos próximos encontros. Mas o que nós vimos é isso, não existe uma padronização. O Jacomelo propõe 50 ml 5 vezes por dia, que multiplicando dá uma dose de 250 ml por dia, que multiplicando daria 1 litro 750 ml por semana. Agora, nós achamos que não é muito fácil, não sei que o doente esteja em casa, esteja acamado, que alguém vai servir essas 5 vezes ao dia. Então, seria uma opção tomar 100 ml 3 vezes ao dia. Tomar a hora que acorda, a hora que vai dormir e no meio do dia, na hora da refeição. Eu faço minha refeição fora de casa, no trabalho. Divida essa água, leve uma garrafa de água para o seu trabalho e lá na hora do almoço você tome 100 ml dessa água. 300 ml por dia daria 2 litros e 100 por semana. Então, uma garrafa de água de 2 litros, que deve ser magnetizada na sua totalidade, é que deve ser levada para o centro para magnetizar. Completar. Pode ser completado? Segundo Jacó, não quando está acabando, porque ela não seria muito correto. Diminuiria a quantidade de fluidos, ela ficaria muito diluída. É como quando a gente agrega água em um suco. Quando está quase acabando o suco, a gente completa a jarra com mais água, fica um suco muito diluído. O Jacó recomenda que, se precisar, fazer esse aumento do volume da água logo no início, antes de iniciar o uso. Você pode aumentar um pouco para dar tempo de usar até a próxima sessão. Mudança de cor. Pode acontecer mudança de cor? Pode. De sabor? Pode. De cheiro? Pode. Só se for por contaminação para não usá-la, porque às vezes ela pode adquirir um gosto muito ruim, como se tivesse uma podridão, aí é melhor descartá-la. Mas ela pode ter determinados sabores, né? E tem médiums, tem magnetizadores que colocam sabor na água. E é possível, porque tudo isso é a força de vontade do magnetizador, que vai imprimir nos fluidos as qualidades que ele e o bom espírito que está auxiliando vão dar a esse fluido. Pode ser magnetizada para usos específicos em compressas. Então, aquilo que nós falamos, ela pode ser específica para determinado problema. Então, às vezes, nós podemos magnetizar uma garrafa de água para uma pessoa, por exemplo, que tem erisipela, um problema na pele, ou num membro que está muito inflamado, vermelho, dolorido. Você magnetiza uma garrafa de água para ela beber durante a semana e uma outra garrafa para ser magnetizada para ele colocar num tecido, numa gaze e fazer compressas em cima daquela lesão de pele. Pode ser feito, mas aí seria específico. Aqui o Jacomelo está dando uma demonstração, e essa aqui é uma foto que eu tirei do livro do Jacomelo, dando uma demonstração de como magnetizar um copo ou uma garrafa ou uma jarra com água. É só estender as mãos a uma certa distância, não precisa ficar segurando o copo como ele fez ali, pode o copo também estar em cima de uma mesa, de um balcão, não importa, e ficar ali o tempo necessário com foco, com atenção, porque é como se nós ligássemos uma lanterna direcionando a luz para aquele local, para aquela água. Se nós desviarmos o pensamento, os fluidos param de jorrar.
Então tem que ter atenção voltada. Então é um trabalho bem rigoroso que deve ser feito, assim como na magnetização de pessoas. Tem que ter foco. E assim nós encerramos a nossa explanação sobre água magnetizada. Vamos pedir agora aqui a assessoria técnica que nos assessore, mas vamos agora interagir. Se vocês quiserem conversar, a gente pode até deixar gravado, porque pode sair alguma coisa interessante, e aí depois, se precisar, a gente faz o corte. Deixamos então a palavra livre agora para vocês falarem aí sobre a água, o que acharam dessa exposição sobre a água, sobre o que conhecia, o que fazia e tudo mais. Oi, bom dia, Osmar. Bom Tudo bom? dia. Aqui é o Francisco. Oi, Bom Francisco. dia a todos aí. Tudo bom? Tudo bem? Fala, meu caro amigo. Bom, Osmar, sobre a experiência da água fluidificada, lá no SAFE, né, no centro do Ipiranga, como você bem sabe, tem duas salas, a do magnetismo, a do tratamento espiritual, né? E eu participo da sala do tratamento espiritual, não exclusivamente do magnetismo, mas também. Cortou a sua fala, Francisco. Oi, Francisco. Tá cortando? Agora Oi. voltou. Ah. Sobre a água fluidificada, eu tenho é utilizado quando estou lá em algodão e muitas vezes eu coloco, né, na testa da pessoa. Eu vai entra como calmante ou até mesmo como um anestésico, porque muitas pessoas dormem e muitas pessoas ficam calmas. É utilizado assim na maca que eu trabalho, que eu participo, né? E depois, na fluidificação, os meus colegas geralmente fluidificam sozinho. No meu caso, eu peço também para a pessoa, para o assistido, também fluidificar a água. Então, eu fluidifico junto com eles e é levado para casa, né? E outra coisa, lá eles também levam garrafa, às vezes, para as pessoas que precisam tomar e que não podem ir ao centro. Então, é colocado uma etiqueta com o nome da pessoa e é fluidificada essa água. Só aí a pessoa leva para casa para quem precisa tomar, né? Que não pode ir ao centro, que não pôde ir ao centro, enfim. É assim que é utilizada a água lá. E sobre a magnetização daqueles copos que depois do tratamento todo mundo toma, no iniciamento do trabalho, que são mais ou menos de 20 a 20 e poucos trabalhadores, é feita uma corrente magnética, desfeita essa corrente, todo mundo fluidifica a água, coloca a mão porque a água fica bem no centro de uma roda da gente. Então fica uma roda dos trabalhadores, a água fica bem no centro. E é bem no término do nosso da nossa abertura, né? Aí todo mundo fluidifica a água. Aí essa água é distribuída para os assistidos que forem se tratar lá no centro. É assim que nós utilizamos a água Perfeito, fluidificada. perfeito, Francisco. Ó, veja bem, você falou da compressa que é feita na testa. Você poderia aplicar diretamente o magnetismo ou de forma indireta através do algodão embebido numa água, que é uma compressa, na realidade. Né? Isso está perfeito. Quanto à magnetização coletiva, também está perfeita. Essa água, para servir geral para todo mundo, pode ser magnetizada por um magnetizador ou por uma corrente feita por vários magnetizadores que estendem as mãos e magnetizam. Quanto à magnetização feita em dupla, como você falou,
Pode ser que os espíritos orientem, que o paciente participe, mas eu não vi nada na literatura falando que o paciente vai fazer a magnetização da sua própria água. O que a gente vê é o magnetizador magnetiza a água própria para o seu paciente, tá? E o paciente ali é uma parte passiva. A parte depois, futuramente, ele poderá aprender a magnetizar a água em casa, na hora do evangelho. Outra coisa é magnetizar a água para terceiros. Uma pessoa que esteja acamada, que não tenha condições de ir para o centro espírita ou para o local da magnetização, pode ser levado uma garrafa com água para ser magnetizada específica para essa pessoa ausente? Absolutamente, com certeza. Não só a água, poderia ser uma peça de roupa. Leva um pijama, a pessoa está de cama, está doente, tudo. Pode ser levado um pijama para ser magnetizado? Claro, nós vimos ali. Qualquer objeto pode ser magnetizado. Agora, a água é a que mais retém os fluidos e a que mais transmite os fluidos. Então, também está perfeito, Francisco, não há nenhum problema, é corretíssimo isso aí. E o Francisco falou muito bem, lá nesse centro eles têm dois trabalhos. Um é feito pelos magnetizadores e o outro é feito por médiums de cura, que usam outras técnicas e outros recursos que deveriam também ser aproveitados nos centros espíritas, a mediunidade curadora e os magnetizadores, que é uma mediunidade curadora formada e não espontânea, como é a mediunidade curadora da pessoa que não entende nada de magnetismo e é médium curador. Devemos aproveitar toda essa potencialidade, objetivando deixar os corpos em melhores condições para o espírito dotado de razão utilizá-lo para os elevados fins da existência. Quem mais? Alguém mais? Nosso tempo já esgotou, mas podemos falar alguma Viu, coisa. Osmar? Eu. Fala, Sandra. Então, há uns 45 anos, quando eu era mais adolescente, eu ia no Centro Espírita Irmã Sheila, e lá em Goiânia é rotina. No dia de reunião pública e do passe, a mesa lá do Irmã Sheila comportava umas 500 pessoas lá, né? E enquanto tinha a palestra, o trabalho de passe, aí no momento de finalização do trabalho, o responsável pelo passe, uma pessoa preparada ia lá, fazia oração, pedia a fluidificação daquelas águas lá. Na mesa, a mesa tinha assim umas 250, 300 garrafas. Então, eu estranho muito aqui em Rondônia que não existe esse hábito e a gente reiteradamente divulga, aqueles que quiserem fazer o acompanhamento durante a semana, pode trazer, deixa a mesinha lá. Eu não sei porque o pessoal aqui não sei se a gente poderia divulgar mais, mas eu nunca esqueço. Aí, quando terminava a palestra, eu era jovenzinha, eu ia lá olhar as garrafas, elas estavam, sim, fervilhando de fluidos, eu nunca esqueço. Então, é a falta de hábito realmente das pessoas, porque eu não vejo isso aqui em Rondônia. Lá em Goiânia era sempre todo o trabalho de atendimento pelo passe, a pessoa levava a garrafinha, punha lá no lugar específico, né? Perfeito, Sandra, perfeito. Isso também é possível, que quem faz a magnetização da água pode ser os espíritos? Pode. E o não uso da água, que é aquilo que eu falo, 20 pessoas, 30, 40, 50 tomam passe no centro espírita e quantas levam a garrafa de água? Praticamente nenhuma, ou muito poucas. Então, isso é falta de orientação e falta de transformar o passe num
tratamento metódico de cura, e isso deve ser esclarecido. Por isso que o passe magnético, como ele é oferecido em algumas casas espíritas, ele constitui um método de cura metódico. Então, é entrevista todas as semanas, antes e depois de cada sessão, e é dado a orientação, é feita uma preleção, é cobrado dos pacientes que leve água e que use essa água durante a semana e que faça esse tratamento regular, como qualquer tratamento de saúde. Agora, o passe genérico, que vai lá, assiste uma palestra, toma um passe e sai, vai embora para casa, é útil? Absolutamente que sim, mas é um subnível. Não estamos utilizando na sua potencialidade nem o passe e muito menos a água fluidificada. E temos esse recurso à nossa disposição e não estamos utilizando, só isso. Alguém mais? Quem quiser sair, gente, pode ficar à vontade, tá? Que o nosso tempo já acabou. Agora estamos aqui fazendo os arremates finais aí. E quem estudou, quem tiver algum texto falando de água fluidificada, pode postar no grupo lá de magnetismo, o curso 2025. Osmar, tem um japonês, não sei se você já viu, que chama Masaru Emoto, que ele é uma pesquisa científica e ele mostra a capacidade da água de abstrair as energias. É muito interessante. E ele fotografa as moléculas de água dependendo do ambiente, dependendo do pensamento, dependendo da música que está tocando. É muito interessante entender como a água é capaz de abstrair as energias dos pensamentos, do meio ambiente, do que está sendo pensado no momento. É muito legal. Eu fiz aí em Rondônia, quando eu morava aí ainda, uma palestra sobre fluidificação e eu estudei. É muito interessante. Quem quiser, bota lá, é Masaru Emoto, e vai ver como é legal a pesquisa que ele faz. Perfeito, Luciene. Eu já vi também essas fotos aí. É realmente, por isso que os autores do magnetismo dizem que a água, ou seja, o líquido, né, ele é o mais perfeito para absorver e transmitir de forma indireta os fluidos magnéticos, que realmente nós vamos Ele dar... fala que o elemento terrestre que tem mais capacidade de absorver, de captar isso, é a água. Perfeito. Lembrando o banho, né, Luciene? O banho que a gente toma todo dia em Rondônia, o quanto que é refazedor. Pois é. E aí, ainda tem isso. Ele fala, num certo momento lá, que quando você entrar para tomar banho, você não toma banho de qualquer jeito. Você começa a pensar na água, a pedir que a água limpe, que a água leve os maus fluidos, as doenças, não sei o quê. Ele fala isso mesmo, Sandra, na matéria dele. Sim, pode a água do banho ser magnetizada para o doente. Muito legal. Por exemplo, uma criança, um bebê que você dá banho em banheira, você pode antes magnetizar a água antes de mergulhar a criança, sem nenhum problema. É isso mesmo. Então, existe infinitas possibilidades do uso da água. E é isso que nós queríamos chamar a atenção realmente para utilizarmos essa potencialidade. Tá? Quem mais? Verdade. Luciana, parece Luciana. Quer falar, Luciana? Abre o microfone e pode falar. Fez uma pergunta aí. Fez uma pergunta? Mas eu não estou vendo no chat aqui. Ela está aqui dizendo o seguinte, que se pode ser feito no galão de água aqui em casa para a minha família. Magnetizar um galão de água. Você coloca um galão de água mineral no bebedouro e pode ser magnetizada. Pode ser magnetizada, não há problema.
Agora, o ideal seria magnetizar. Isso aí é uma magnetização daquela que ele fala lá, é de uso geral. Pode ser usada por todo mundo. Chega uma visita, toma essa água magnetizada, perfeito, não há problema. Agora, tudo à nossa volta vai ficar impregnada com os fluidos que emitimos os moradores de uma casa. Então, teoricamente, uma água dentro de uma residência, e não só a água, como todos os objetos dessa residência, ele estará impregnado com os fluidos dos seus moradores. Agora, lógico, quando você intencionalmente estende as mãos para um galão de água, você estará potencializando a carga fluídica desta água. Mas o ideal seria colocar numa garrafa menor, direcionada para uma pessoa que esteja doente. Para absorver os fluidos gerais, você não vai precisar de usar água, é só fazer o evangelho, é só cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras e boas ações. Todos nós vamos absorver bons fluidos diretamente do fluido cósmico, sem o intermediário, que seria a água. Esse seria o essencial. Nós estarmos o tempo todo ligados com a fluidificação que vem do fluido cósmico, absorvendo bons fluidos. Na realidade, os fluidos não são bons nem maus, eles são neutros. É nós que vamos dar qualidades a esses fluidos quando estamos com bons pensamentos. O nosso anjo da guarda, que está em contato online o tempo todo conosco, ele também emite bons fluidos, mas se a gente não estiver em sintonia, não absorvemos. Então, nós vamos treinando a capacidade de nos mantermos carregados de bons fluidos. Esse é o resultado do entendimento do magnetismo. Bom, nossa hora já avançou até do limite do tempo. Vamos então ao encerramento, né? Agradecendo a todos, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, aos bons espíritos que estão conosco, nos auxiliando nesse estudo e na compreensão dessa temática toda. E que eles possam nos auxiliar na aplicação desses recursos, a nosso e em favor dos necessitados que tiverem contato conosco, seja em nossos lares, seja no nosso trabalho, seja nas casas espíritas que frequentamos. Então, com as bênçãos do Mestre, encerramos mais esse nosso encontro e aguardamos todos vocês para daqui a 2 semanas estarmos novamente reunidos. Aí eu peço que vocês já peguem um livrinho aí, já leiam, e quem não tiver o livro, que quiser o livro, adquirir o livro, entre em contato com a nossa companheira Mari, através lá do grupo de magnetizadores, e que vai ser providenciado. Ou faça um pedido direto lá para a editora do Jacó. Ok? Um bom domingo para todos, boa semana e até nosso próximo encontro. E um abraço magnético para todos.